Venezuela, atualizações. A oposição denuncia que não tem acesso às notas, boletins, de urna. A comissão eleitoral proclamou Maduro como vencedor com 51,12% dos votos e Edmundo González da oposição com 44,2%, com os demais candidatos com 4,6% dos votos, o que daria um total de 132,2%. Maria Corina Machado, líder da oposição, garantiu que a oposição obteve 70% dos votos nas eleições venezuelanas. A vitória é esmagadora. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou: "Temos sérias preocupações de que os resultados anunciados não reflitam a vontade ou os votos do povo venezuelano." Josep Borrell, chefe da diplomacia da UE, pediu total transparência na contagem dos votos. O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Álvares, não reconheceu os resultados eleitorais na Venezuela e apela à publicação dos boletins. Mentiram tanto que a matemática não aguentou. De acordo com os resultados oficiais, mais de 130% dos venezuelanos votaram. Isso é um escândalo, a fraude eleitoral mais descarada da história. Grande denúncia de fraude eleitoral feita por Maria Corina Machado. Segundo a opositora, todas as atas que o CNE liberou, cerca de 40% do total, mostram que Edmundo González venceu com 70% dos votos. O CNE, que é controlado por Nicolás Maduro, se recusa a liberar as demais atas. O que fica claro hoje, apesar da vergonhosa fraude que mantém Maduro no poder, por enquanto, é que surge e se estabelece definitivamente uma grande líder verdadeira, na luta pela liberdade. Maria Corina Machado, enfrentando Maduro há 10 anos, conseguiu hoje, 28 de julho, o que era considerado por muitos como impossível, encurralar o narco-ditador e forçá-lo a se expor nu ao mundo, um farsante grosseiro que jamais abandonará o poder sem um fuzil encostado na cabeça. Missão quase impossível e só para bravos, considerando-se a índole violenta e brutal de Nicolás Maduro. Não foi hoje, neste domingo 28 de julho, que aconteceu a vitória tão esperada que decretaria o fim da escuridão comunista na Venezuela. Mas Maduro cairá, é fatal que ocorra. Porque se Maria Corina chegou até aqui, não desistirá. Está em seus olhos. E é infinitamente mais forte que o tirano. Porque tem o povo ao seu lado. Sua mensagem após essa farsa. A luta continua. E continuará. Ditador Maduro fora. Os venezuelanos optaram por acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo espera que esta reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina não vai reconhecer mais uma fraude e espera que desta vez as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. Ué? Mas os entendidos, não disseram que a imagem não tinha nada a ver com a última ceia? Segundo a Nova Desistência e a turminha de manés que tentam dar um ar intelectual para a mais pura propaganda, é daí, Rússia, China e Venezuela, que a salvação do Ocidente vai vir. Reconhecimento. Rússia e China reconhecem a vitória de Maduro, e isso basta. Quando você é amigo dos fortões da turma, pouco importa a opinião dos anões morais que te cercam. O consenso de Washington virou as costas para a Venezuela nos últimos 6 anos, nada surpreende. A flatulência verbal dos pedrotos, cheiracolas, que tentam dar ares intelectuais para o propagandismo russo, é para disfarçar esse tipo de coisa. Precisam distrair os descontentes com antiolavismo e antivoquismo para angariar adeptos e socar a Venezuela goela abaixo. A dúvida é juridicamente cabível. Por que Maduro pode criticar e Elon Musk não? Justiça parcial não é justiça. Maduro reiterou sua crítica ao processo eleitoral brasileiro. Diante da reincidência, volto a questionar. Se Musk passou a ser investigado por nossas cortes por incitação, mesmo se manifestando do exterior, por qual razão Maduro não se torna investigado por sua fala? Do mesmo jeito que faz mais de década que temos esperança de derrubarem Maduro no voto e o sanguinário sempre dá um jeito de roletar a eleição para continuar seu rastro de sangue. Escuto a tal comunidade internacional falando sobre reagir e cessar seus crimes, impossível acreditar em qualquer coisa. O nome disso é comunismo. Com profunda tristeza, expresso minhas condolências pelo ataque terrorista do Hezbollah contra a cidade de Maidal Shams, Israel. Este ato de violência atingiu um campo de futebol e um parque infantil, resultando na morte de 9 crianças e ferindo muitas outras. Às famílias das vítimas, ofereço minha solidariedade e apoio neste momento difícil.
O Chile não reconhece. @Nicolás Maduro. Mas pouco importa para o venezuelano. Isto já aconteceu antes e Maduro manteve-se firme com a ajuda de aliados regionais e extra-regionais. Maduro não busca legitimidade, pois não é político. Maduro, como ditador e chefe, procura sobreviver. O CNE anunciou que Maduro já venceu com 80% das mesas apuradas. A oposição caiu novamente no golpe das eleições. É a terceira vez que Maduro faz isso. E sabe a razão? Ele não precisa de legitimidade por votos. Isso é para seus amigos como @LulaOficial. Não sei se muita gente conhece, então deixo aqui um link que leva ao que considero talvez o melhor site de ciência em português. Fenomenal mesmo, muita seriedade e competência. Não sei quem é o responsável, mas merece os parabéns. Não procurem salvação ou felicidade na política. A política sempre será uma atividade brutal e suja, dominada por oportunistas. Altruísmo na política é exceção. O objetivo da política é o poder. O melhor que podemos esperar da política é não sermos governados pelos piores entre nós. Essa é nossa luta. Salvação e felicidade estão no conhecimento, na família, na fé e na descoberta de um propósito para a vida. No Brasil existe a fábula da tornozeleira eletrônica. Ela funciona assim: o Estado deseja que acreditemos que criminosos condenados por crimes violentos vão se submeter a serem monitorados por uma tornozeleira. O Estado, então, solta esses criminosos. O que os franceses fizeram é uma loucura. Não é a primeira. Em maio de 1794, a Revolução Francesa estabeleceu o culto do Ser Supremo, uma nova religião estatal que deveria substituir o cristianismo. Maximilien Robespierre, o líder dos jacobinos, a facção mais radical da Revolução, foi nomeado sumo sacerdote do culto. No dia 8 de junho foi realizado o primeiro Festival do Ser Supremo em Paris. No dia 28 de julho, Robespierre foi preso por seus colegas revolucionários e guilhotinado. Os deuses dos progressistas sempre tiveram pés de barro. Irã. O governo iraniano ordenou uma espécie de lockdown climático para o fim de semana. O porta-voz do serviço de emergência iraniano, Babak Jektaparasti, recomendou aos cidadãos que não saíssem de casa entre 11 horas e 17 horas. O governo justificou a sua decisão dizendo que o calor representa um grave risco para a saúde da população e também aumenta enormemente o consumo de eletricidade. Tudo no governo Janja é fraude ou não funciona. É a pior versão de Lula no poder. Agora provavelmente a ditadura venezuelana irá usar uma tática aprendida com a jurostocracia brasileira de Alexandre de Moraes e perseguirá ainda mais a oposição que questionar o resultado da fraude de ontem. Tudo pela defesa do Estado Democrático de Direito. STF fez escola. O site do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela está caído há horas, durante a contagem dos votos. Você já viu esse filme? Lilia Chanicheva, ex-chefe do Comitê Regional de Alexei Navalny, desapareceu da colônia penal onde cumpria uma pena de prisão de 9 anos e meio por extremismo. Lilia foi presa e condenada pelos tribunais russos de Vladimir Putin no âmbito do mesmo processo que resultou na prisão de Navalny, que cumpria uma pena de 16 anos e meio quando caiu e morreu. O marido de Lilia disse que a colônia penal na Sibéria, onde ela cumpria a sua pena, não sabe para onde ela foi. Vladimir Putin parabenizou Nicolás Maduro pela anunciada vitória nas eleições presidenciais na Venezuela, cercadas de inúmeras e graves denúncias de fraudes. Maduro empregou muitas táticas habitualmente empregadas por Putin, com destaque para o afastamento de opositores políticos e a proibição de observadores internacionais. Assim como Boric do Chile e Milei da Argentina, Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, disse que não reconhecerá o resultado das eleições venezuelanas divulgado pelo CNE controlado por Nicolás Maduro. Segundo o presidente uruguaio, as eleições foram viciadas. Processo eleitoral em ambiente de censura é fraudulento, pouco importa o resultado. Processo eleitoral em que um lado é perseguido judicialmente é fraudulento, pouco importa o resultado. Processo eleitoral em que candidatos opositores são impedidos de concorrer ilegalmente é fraudulento, pouco importa o resultado. Processo eleitoral que não tem como ser auditado é fraudulento, pouco importa o resultado. Processo eleitoral que não pode ser questionado, sob grave risco de retaliação judicial, é fraudulento, pouco importa o resultado. Ou seja, processo eleitoral conduzido por uma ditadura é fraudulento, pouco importa o resultado. Ainda sobre a Venezuela, lembrei dessa constatação do professor Olavo.
O óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos, para isso ela teria de existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos, para isso teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática.